Fala pessoal, o Jonathan aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e dessa vez eu vou mostrar como você faz para instalar o Android Studio aqui na nossa máquina Windows, justamente para você começar a criar e testar as suas aplicações. No final desse vídeo ainda eu vou mostrar também como você faz para instalar o VS Code, que é justamente o editor que eu recomendaria você utilizar, tá? Como eu comentei no último vídeo de instalação do Flutter. Se você ainda não viu ele e vai utilizar o Flutter, dá uma olhada aqui no card que tem algum dos lados, eu não sei ao certo qual lado que vai ficar, mas dá uma olhada aí para fazer essa instalação no teu Windows. Mas antes de começar, eu só peço uma coisa. Deixa aqui o teu like nesse vídeo logo antes que você esqueça. E também, é claro, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever para não perder nenhum conteúdo. Então, bora lá para o conteúdo desse vídeo. Eu já estou aqui na nossa máquina Windows e agora eu vou entrar no meu navegador, vou pesquisar por Android Studio e vou entrar aqui no site deles. Aqui dentro eu vou ter esse botão central, vou apertar nele, baixar, e aqui eu vou ter que aceitar os termos e condições. Então vou ter que descer aqui até o fim, vou apertar em Li e aceito os termos de condição acima e vou apertar em fazer o download. Ele vai inicializar o nosso download aqui. Esse download também ele é um pouco pesadinho, então vou cortar essa parte do vídeo, daqui a pouco eu volto. Pronto, o nosso download ele já foi finalizado. Vou apertar nesse executável. Possa ser que demore um pouquinho, tá, para abrir isso daqui. Ele vai abrir a nossa telinha aqui pedindo solicitação de administrador. Não sei se vai aparecer isso na tela que está gravando, tá? Você vai apertar em sim para que ele abra aqui a nossa parte de instalação. Aqui é a instalação padrão, tá? Vou dar next para todos. Ele vai instalar aqui, ó, nos arquivos de programa, o nosso Android Studio. E instalar. Vou aguardar um pouquinho ele faz essa instalação. Pronto, agora o nosso Android Studio já foi instalado. Vou aqui em Next. Vou agora em dar o Start, né, para o nosso Android Studio ser executado. Ele vai abrir aqui. Ele vai me perguntar aqui também se eu quero permitir que o Google colete, né, alguns dados da gente do nosso uso. Aí vai da sua escolha. Eu vou colocar aqui para não enviar. Ele vai abrir outra telinha para que eu possa fazer outras instalações. Vou dar aqui um Next. Aqui eu tenho duas opções para fazer essa instalação. Eu tenho a padrão, né? Aqui ele vai usar o caminho padrão e aqui a customizada. Se eu apertar aqui nessa padrão, ele vai me dar aqui algumas informações, né? Onde é que vai ser instalado o SDK do Android na pastinha aqui, a pastinha padrão que ele vai usar. Só que aqui tem um ponto. Dependendo do nome do teu usuário, possa ser que dê algum problema. Eu vou deixar aqui na tela também o possível erro que alguns dos meus alunos lá do curso de desenvolvimento mobile com Flutter tiveram. Então, muito cuidado aqui. Se teu usuário ele tem espaços em branco ou caracteres especiais, o ideal é que você instale em uma pastinha customizada. Por padrão, ele vai entrar aqui no nosso diretório, este computador, vai aqui no disco local C, vai aqui nos usuários, e aqui dentro do usuário, claro que no meu caso, o nome do meu usuário é trabalho. No seu caso, vai ter o nome do teu usuário, né? Se tiver espaços em branco, vai aparecer o erro em questão. No nosso caso, o que eu recomendaria é você criar uma pastinha aqui, ó, no Este Computador, C2 pontos, aqui na raiz. No meu caso, eu já tenho uma pastinha Develop. Você vai criar uma pastinha sua, tá? Com o nome que você achar viável. Também evita colocar caracteres especiais, espaço em branco. No meu caso, eu vou utilizar essa pastinha Develop que eu criei na instalação do Flutter para adicionar ele, tá? Eu vou adicionar o SDK do Android aqui dentro também, certo? Então, como é que eu faço isso? Para evitar esse tipo de problema. Você pode seguir com a instalação normal, caso você não tenha esse problema do usuário, mas se você tiver, você pode voltar aqui, seleciona a Custom, e aqui, ó, eu posso selecionar onde é que vai ser instalado esse nosso Android SDK. Vou apertar aqui para selecionar a pastinha. Vou aqui em este computador, descolocar o C. E aqui dentro de Develop, se eu selecionar a pasta em si, ainda vai dar um certo erro. Eu preciso de uma pasta vazia. Então, o que é que eu vou fazer? Aqui dentro de descolocar o C, em Develop, eu vou criar uma pastinha nova. Vou colocar só de Android. E agora sim, eu volto aqui e vou selecionar essa pastinha.
aqui, Android, selecionar pasta. Agora sim eu vou conseguir prosseguir com essa instalação. Ele vai instalar algumas coisinhas aqui, vou dar um Next para todos os campos, tá? Aqui eu vou precisar também aceitar os termos e condições dele, aqui, e vou dar um Next, vou aguardar ele fazer todo esse download e instalação. Então vou cortar de novo essa parte do vídeo, daqui a pouco eu volto. Pronto, agora o nosso Android Studio ele já está instalado e configurado, tá? No meio desse processo de instalação, também apareceu algumas solicitações de acesso administrativo, né? Aquele que aparece sim ou não. Eu não sei se aparece aí na gravação. Vou apertar aqui em Finish. E agora ele vai abrir. Perceba o seguinte, deixa eu só fechar esses diretórios, essas coisas que estão abertos aí. Pronto, agora a gente já está com ele praticamente pronto. Só que se você está fazendo esse passo a passo aqui para utilizar em conjunto com o Flutter, o que você vai fazer? Se você já está com o Flutter instalado, é claro, né? Vou aqui no iniciar, vou buscar por terminal. E aqui a gente vai executar o mesmo comando da instalação do Flutter. Vamos aqui, Flutter Doctor, para ver a situação agora do Flutter. Vou aguardar um pouquinho. E veja só o que ele está aparecendo para mim. Possa ser que esse erro aqui não apareça para você, principalmente se você não foi ali naquela instalação customizada. Ele não está identificando onde é que está o nosso Android SDK. Eu preciso agora indicar para o Flutter onde é que ele foi instalado, porque a gente fez uma instalação customizada. Ele me indica executar esse comando daqui, então vamos copiar ele e vamos tentar executar. Vou passar ele aqui. E não funcionou. Por quê? Eu preciso também passar o caminho exato onde é que foi instalado esse nosso Android SDK. Como é que eu sei qual é o caminho que ele foi instalado? Vamos lá. A gente fez uma instalação customizada, correto? Então, onde é que ele foi instalado? Foi aqui no Este Computador, descolocar o C, Develop, e aqui eu tenho a nossa pastinha Android. Eu preciso do caminho completo para essa pasta. Como é que eu sei disso? Venho aqui nessa parte superior, vou apertar nessa parte que não tem nada para poder copiar o caminho completo para essa pastinha Android. Vou copiar ela. Se você fez a instalação em outra pasta, você vai copiar o caminho da pasta em questão, tá? Vou aqui no nosso terminal mais uma vez e vou fazer a mesma execução. Só que agora, se você não sabe, se eu apertar a setinha para cima e para baixo, eu consigo executar comandos que eu já executei anteriormente, tá? Só para facilitar, para eu não precisar copiar isso daqui tudo de novo, mais uma vez aqui. Agora, depois de adicionar aquele comando, eu vou adicionar, entre aspas, o nosso caminho. E vou dar um Enter. E agora sim, ele vai saber onde é que está o nosso Android. Se eu executar mais uma vez, deixa só eu limpar o terminal, executar o Flutter Doctor mais uma vez, ele já vai me dar outro alerta. Quais são eles? Deixa só eu aceitar isso daqui, não sei se aparece na gravação, mas só foi uma permissão, tá? E agora eu tenho dois outros erros. Poxa, Jonathan, tô resolvendo o problema e já tá aparecendo outros. É assim mesmo a vida do programador. Então, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso também instalar no Android Studio esse CMD Line Tools. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Aqui, dentro do nosso Android Studio, deixa só eu fechar isso daqui que está aberto ainda. Vou fechar também o terminal por enquanto, tá? Vou deixar só isso daqui aberto. Vou aqui em More Actions, vou aqui em SDK Manager e agora em SDK Tools. Eu vou selecionar o checkbox que fala justamente desse Command Line Tools. Vou apertar ele. E agora aqui na parte inferior vai aparecer um Apply que estava desabilitado. Vou apertar nele e ele vai me pedir para confirmar essa instalação. Vou apertar em OK e ele vai instalar aqui esse nosso command line. Vou cortar também essa parte do vídeo, daqui a pouco eu volto. Na verdade, nem precisou cortar, foi bem rápido aqui. Vou apertar em Finish, vou apertar em OK. E agora eu vou abrir mais uma vez o nosso terminal. Vou executar o nosso Flutter Doctor. E pronto. Perceba que agora eu não tenho mais os dois erros. Eu só tenho um alerta amarelinho aqui. Ele está me pedindo para aceitar as licenças do Android. Como é que eu faço isso? Ele também deixa claro que eu posso executar, ó, run, esse Flutter Doctor, passando essa flag daqui. Vou copiar todo esse comando para facilitar, tá? Ctrl C e vou colar aqui.
Quando eu der o Enter, ele vai me solicitar aqui, ó, algumas licenças, para que eu aceite algumas licenças aqui. São 7, tá? Então aqui no terminal mesmo, eu vou apertar a letra Y e vou dar o Enter algumas vezes para aceitar todas essas licenças, tá? Y várias vezes aqui. E pronto. Vou limpar o terminal com Clear mais uma vez e vou executar o Flutter.com. Agora sim, o nosso Android ele está bem configurado. Vou fechar o nosso terminal aqui e perfeito. O nosso Android Studio ele já estava funcionando. Agora com o Flutter ele também está funcionando. Se eu quiser testar os nossos simuladores, como é que eu faço? Aqui em More Actions, eu vou aqui em Virtual Device Manager e eu consigo ver que eu já tenho um device instalado por padrão. Basta eu apertar aqui, ó, que ele vai abrir o nosso emulador. Vou separar ele aqui no cantinho, só para que a gente possa ver ele melhor. Vale ressaltar que dependendo da tua máquina, ele demora um pouquinho mais para inicializar, tá? Então você aguarda um pouquinho que ele vai funcionar, tá? Aqui você vai ter um emulador no geral, você vai ter um navegador, a Play Store, você vai ter praticamente um telefone aqui para você testar. Ele vai ser utilizado para a gente poder testar as nossas aplicações Flutter, no nosso caso, né? Você pode utilizar à sua vontade. Se você não quisesse, por exemplo, um emulador de smartphone, como é que eu poderia adicionar, por exemplo, um emulador de TV? Bastaria eu vir aqui nesse playzinho, né, Create Virtual Device, e aqui eu posso selecionar qual device eu quiser, seja telefone, seja tablet, tá? Aqui tem os tablets, tem aqui também os smartwatches, né, para caso você queira fazer aplicações com ele. Tem o desktop, tem a TV, tem também aqueles elementos, aqueles devices de carro, né? Aqueles, como se fosse um tablet ali dos carros. Então é praticamente isso. Para instalar é simples. Se eu quisesse, por exemplo, uma televisão, basta eu selecionar o device em questão. Aqui, vai em Next, aqui na parte inferior. E aqui você vai também selecionar a imagem que você quer. Nesse caso aqui, ó, eu não tenho essa imagem no meu PC, então eu vou precisar baixar também. Aperta aqui para baixar. Vai demorar um pouquinho. No nosso caso aqui, eu estou baixando uma imagem para o Android TV. Você pode baixar, se você quiser, uma outra imagem para outro device, não tem problema, tá? Isso daqui é só de exemplo. Você nem precisava fazer essa instalação, tá? Eu só estou mostrando como você poderia fazer. Pronto, aqui já foi instalado. Vou em Finish. Eu vou selecionar essa imagem que eu já baixei. Vou aqui em Finish. E eu vou poder agora selecionar o nosso novo device. Deixa eu só fechar esse outro emulador. Vou abrir o nosso novo device, que vai ser a televisão. Você poderia customizar o nome que aparece aqui, tá? Mas aqui a gente não vai entrar muito a fundo nessas configurações nesse vídeo. Só estou querendo te mostrar que você consegue utilizar vários devices aqui. Perfeito? Pronto, agora eu já tenho o nosso emulador. Aperta aqui em mais, posso adicionar aqui qualquer desses apps. E você pode testar à vontade. Vou aqui para fechar esse simulador. E antes da gente finalizar essa aula, agora a gente vai instalar o VS Code. Vou fechar o Android Studio, aqui também. Vou no Google e vou pesquisar por VS Code. Aqui é bem simples, tá? Basta entrar no site em si do Visual Studio Code e apertar nesse botão para fazer download. Ele vai inicializar aqui em cima. Vou aguardar aqui um pouquinho, vai ser mais rápido, tá? Vou apertar agora no executável. Ele vai abrir o nosso instalador. Vou aceitar os acordos aqui, os termos, né? Vou avançar, padrão, né? Aqui a instalação vai ser padrão. Vou instalar. Vou aguardar um pouquinho. E pronto, o VS Code ele já está instalado também na minha máquina. Vou abrir ele. Quando abrir, deixa eu só fechar o navegador também. Não vou mais precisar dele. E aqui dentro, ó, a gente só vai fazer uma adição de extensão, no caso do Flutter, tá? Se você está vendo esse passo a passo aqui para o Flutter. Vou aqui em Extensions e vou adicionar uma extensão aqui, Flutter. Aqui, vou apertar nela, né? Esse que está com o selinho Dart Code. E vou aqui em Install. Vou apertar aqui nesse botão em azul, para que ele faça essa instalação. Pronto, ela já foi instalada aqui, demora um pouquinho, tá? Além dela, quando a gente instala ela, ele também adiciona a extensão do Dart, tá bem?
Eu fiz essa adição porque ele acaba adicionando alguns recursos no nosso VS Code para facilitar também a nossa utilização do Flutter. Tá? Se eu apertar o Command Shift P, você vai ver que eu tenho algumas novas execuções referente ao Flutter. Eu consigo criar um novo projeto, eu consigo executar também aqui o nosso Flutter Doctor aqui no terminal do próprio VS Code para ver se está tudo certo, tá? E é praticamente isso. Então, pessoal, a partir daqui você já consegue criar e testar as suas aplicações. Se vocês quiserem que eu também traga um vídeo mostrando como você faz para criar o teu primeiro app com Flutter, deixa aqui nos comentários. Se você tiver outra sugestão, é claro, pode deixar aqui também que eu sempre vou dar uma olhadinha. E só lembrando que quem quer aprender Flutter do zero até a criação e publicação dos primeiros apps, com vários desafios para que você consiga colocar a mão na massa de fato, e também, é claro, com acompanhamento do suporte, aqui na descrição desse vídeo tem o link do nosso curso de Flutter, caso você queira dar uma olhada, tá bem? Então, pessoal, é só isso por hoje. Vou ficando por aqui e fui!